Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens com 3 domingos. Nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, os ofícios de Cristo. A nossa mensagem, a nossa exposição hoje, ela não estará somente em um texto bíblico, ela não estará somente em um texto, mas nós vamos começar por Hebreus e vamos andar pelas Escrituras hoje. Hebreus capítulo 1, o verso 1 ao 2, diz assim: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Senhor, que nós cantamos aqui e pedimos ao Deus para que o Senhor mostre Cristo a nós, ó Deus. Mostra o Teu Filho para nós na Sua palavra, ó Deus. Antigamente o Senhor falou de muitas maneiras, mas hoje o Senhor nos fala por meio do Seu Filho, pelo Seu Filho, a quem o Senhor constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, nós queremos apenas ver Cristo, ó Deus, e mais nada. Nós queremos que Cristo seja visto, que o Senhor, ó Deus, Pai querido, se revele para nós, alimentando a nossa fé, aumentando a nossa fé e gerando fé no coração daqueles que ainda não crêem no Senhor, ó Pai. É essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje o que vamos expor, e nos próximos domingos, não é uma novidade. Este ensino, ele está, em primeiro lugar, fundamentado nas Escrituras, e em segundo lugar, ele foi ensinado e sistematizado ao longo da história da igreja, ganhando força, especialmente com os reformadores. Então, o que nós vamos expor, ele não é algo novo. Talvez seja um assunto novo que você está aprendendo hoje. Ou talvez você esteja revisitando e vendo esse assunto. Mas esse assunto, ele está fundamentado nas Escrituras, ele está fundamentado nas Sagradas Escrituras, e depois ele foi sistematizado ao longo da história, e ele ganhou força, especialmente com os reformadores. Então, nós vamos estar falando sobre os ofícios de Cristo, as funções de Cristo. Então, os 3 ofícios de Cristo que nós vamos expor nesses domingos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cada um deles e nós vamos nos ater, principalmente hoje, fechando a nossa exposição, falando sobre o ofício de profeta, como o Senhor Jesus cumpriu esse ofício dele, foi um profeta. Então nós temos os ofícios de Cristo, o profeta, sacerdote e rei. Estes são 3 ofícios principais que nós vemos no Antigo Testamento. Nós vemos o profeta como Elias, como Samuel, como Natã. Então, esses são os ofícios principais. Também nós temos o sacerdote, que nós vemos como Abiatar, como Mequisedeque também. E nós temos o rei, nós podemos ver como na figura de Davi. E esses 3 ofícios, eles eram distintos. Porque o profeta, ele falava da parte de Deus aos homens e revelavam a vontade de Deus. Eles falavam das leis de Deus, eles previam o futuro, eles confrontavam o pecado. Os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, eles intercediam em favor do povo, e o rei governava o povo como representante de Deus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos esses ofícios agindo de forma diferente, mas cumprindo uma função. Eles agiam de forma distintas e diferentes, mas eles cumpriam uma função.
E qual era a função? A função deles era serem mediadores entre Deus e os homens. Veja, quando as pessoas desejavam ouvir algo da parte de Deus, eles buscavam um profeta. E quando Deus queria falar com o seu povo, revelando a sua vontade, Deus enviava profetas para falar. E quando as pessoas precisavam pedir perdão pelos seus pecados, elas iam até o sacerdote, e ali o sacerdote oferecia sacrifícios, quando elas iam pedir perdão. E a função primordial do sacerdote, ele era atuar como mediadores entre Deus e o homem, e o povo de Deus, oferecendo sacrifícios diários, anuais, em ocasiões especiais no tabernáculo, para expiação dos pecados e adoração. Então isso incluía a queima de ofertas e de derramamento de sangue e a apresentação de primícias. E eles também, em alguns momentos, nós podemos ver alguns sacerdotes também ensinando a lei de Deus. Nós podemos ver isso, os sacerdotes também ensinando a lei de Deus. E o povo de Deus também precisava de um rei. Eles precisavam de um rei. Um rei que governasse como representante de Deus e que fosse fiel às leis de Deus. Nós vemos o caso do rei Josias, que quando ele vê que o povo de Israel tinha abandonado a lei de Deus, ele se quebranta e volta de volta a estar ali, governando o povo de Israel debaixo das leis de Deus, com os mandamentos do Senhor. Então, essas três funções no Antigo Testamento, profeta, sacerdote, rei, quando as pessoas elas eram designadas, quando essas pessoas eram designadas para serem profetas, ou para serem sacerdotes, ou para serem reis, existia um ritual. E qual era o ritual que acontecia com elas ali? Elas tinham que ser ungidas. Existia esse ritual. Então, essas três funções, elas, quando Deus chamava uma pessoa para ser um sacerdote, uma pessoa para ser um profeta, alguém para ser um rei, tinha que ter um ritual antes. E esse ritual, elas eram ungidas com óleo. E o que isso significava? Isso estava demonstrando que essas pessoas estavam sendo separadas para esses ofícios, e quando elas eram ungidas, elas estavam recebendo o que ali? Autoridade e poder. Elas estavam recebendo autoridade e poder da parte de Deus, porque quando nós vemos ali esses homens, essas pessoas sendo separadas e designadas para essas funções, nós vemos elas recebendo a unção, sendo ungidas ali, e num instante, imediatamente, elas também estavam sendo cheias pelo Espírito Santo. Nós vemos isso claramente quando Davi é ungido como rei, como nós vemos no profeta Samuel também, quando ele é ungido, quando nós vemos várias figuras do Antigo Testamento, quando eles estão sendo ali ungidos para designar essa função. Então, eles eram ungidos como para receber autoridade e poder e serem separados para cumprir essa função. Pastor Heber Campos Júnior, quando ele está citando João Calvino, quando ele trata de um dos seus ofícios nas Institutas, lá ele aponta para o fato de que Cristo, ele é chamado de Messias, ou o ungido, porque os três ofícios do Antigo Testamento recebiam a unção com óleo. Então, veja, há textos bíblicos que mostram a unção de profetas, quando nós vemos em 1 Reis, capítulo 19, verso 16. E também nós vemos ali a unção quando era derramada sobre os sacerdotes, quando nós podemos ver Levítico capítulo 4, verso 3, também Levítico 16, 32, e Reis. E quando nós vemos em 1 Samuel 19, Samuel 9, verso 6. Então, as Escrituras, elas mostram para nós que quando essas pessoas
estavam sendo separadas para cumprir com esses ofícios, elas estavam sendo ungidas para cumprir e recebendo poder e autoridade. Mas as Escrituras também deixam evidente para nós que existia uma expectativa por um profeta maior que Moisés, um sacerdote maior que Arão e um rei maior que Davi. E sendo esses ofícios que cumpriam a função de mediadores entre Deus e os homens. Então, e Cristo, então, ele é o mediador entre Deus e o homem. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nós vamos ver apóstolo Paulo dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. E nós lemos na nossa confissão, no nosso culto agora, de 1689, a Confissão de Londres, que ele coloca assim, que em seu propósito eterno, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprouve a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e os homens, para ser profeta, sacerdote e rei. Então, esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei, apontam para a obra de Cristo de diferentes maneiras. Então, esses três ofícios, eles estão apontando para a obra de Cristo de diferentes maneiras. Um pastor, um teólogo, Miller Erickson, ele coloca assim: como profeta, Jesus revela o Pai e a verdade celestial. Como rei, Jesus governa sobre todo o universo. Como sacerdote, ele torna possível a nossa salvação. A nossa salvação. Calvino vai dizer: Cristo, como profeta, ele deveria ser ouvido de forma singular, pois recebeu uma chancela do próprio Pai na transfiguração. Como rei, Cristo é o protetor da igreja, com um reino que não pode padecer, como os reinos deste mundo, e compartilha das suas riquezas, atendendo cada uma das nossas necessidades. Como sacerdote, ele apazigua a ira divina de tal forma que o Pai se torna favorável para conosco. Os irmãos estão me acompanhando sobre tudo isso? Veja, os três ofícios que nós vemos no Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, como a perspectiva de que tudo aquilo ali que está acontecendo e está ocorrendo aponta para uma só pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Então, quando nós falamos dos três ofícios de Cristo, nós estamos falando das três formas que Cristo cumpriu a sua função como mediador entre nós e Deus. Então veja, para os irmãos relembrarem, como profeta, então Jesus, ele revela o Pai e a verdade celestial. Como rei, Jesus, ele está governando sobre todo o universo, sobre a igreja, sobre todas as coisas. E como sacerdote, ele torna possível a nossa salvação. E por que ele torna possível a nossa salvação como sacerdote? Porque ele recebe toda a ira de Deus, toda a ira divina, que era para cair sobre nós, e ele apazigua a ira divina. E por isso, então, Deus Pai se torna favorável para conosco. Mas, meus irmãos, nós lemos Hebreus capítulo 1. Se você ir lá para Hebreus, vamos ver Hebreus no capítulo 1. Quando nós vimos aqui, olha que o texto diz, o verso 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se nós seguimos os versos 3 e 4, ele diz: o Filho que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Veja, o autor de Hebreus, quando ele escreve essa carta aos Hebreus, o que o autor de Hebreus está defendendo? O que o autor de Hebreus está aplicando e encorajando esses irmãos? Esses irmãos estavam sofrendo pressões, esses irmãos estavam passando por perseguições, esses irmãos estavam passando por sofrimento, e eles estavam passando por uma das primeiras pressões, era que eles deveriam abandonar a fé em Cristo Jesus para retornar às práticas do Antigo Testamento, tanto aos sacrifícios, tanto como olhar para o sacerdote e oferecer sacrifícios. E agora então o autor de Hebreus está dizendo, olha, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então o autor de Hebreus, quando ele diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, o autor de Hebreus não está se referindo apenas aos profetas. Esse é um ponto para a gente lembrar. Ele não está falando só para aqueles casos que nós conhecemos, ou livros que nós sabemos que são livros proféticos, mas quando ele está falando sobre que ele falou pelos profetas aos pais, e pelos profetas, no pensamento judaico, se refere também aos livros históricos, outros livros também, que se encaixam também na perspectiva judaica como os profetas. Então, quando o autor está falando, olha, ele falou pelos pais, aos pais, pelos profetas, ele está incluindo também esses livros históricos. E quando o autor de Hebreus fala que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, ele está falando de como Deus se revelou ao seu povo e à humanidade de forma progressiva. O verso 1 mostra para nós, veja que ele está dizendo, olha, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Deus falou aos pais. Quem são esses pais? Aos patriarcas, aqueles que do Antigo Testamento. E agora, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Então veja, o que o autor de Hebreus está falando é que Deus se revelou de forma progressiva na história do mundo. E o que é a revelação progressiva? O que é que Deus estava falando de forma progressiva? Deus se revela de forma progressiva, se revelando aos poucos, por meio de cada pessoa, por meio dos patriarcas, por meio dos profetas, por meio dos eventos históricos que aconteceram, que foram narrados no Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento foi Deus se revelando de forma gradativa, aos poucos. Lembra que quando nós falamos das Escrituras, nós falamos dela que ela é a revelação de Deus. E por que ela é a revelação de Deus? Porque Deus se revelou para nós por meio das Escrituras e por meio do seu Filho, Jesus. Então, nós gostamos de usar o exemplo, na realidade, o entendimento sobre se revelar é o entendimento de como se nós estivéssemos num teatro. E nesse teatro tem a cortina. E de repente as pessoas estão ali atrás, e o cenário e tudo que vai acontecer está ali atrás. Então a cortina vai sendo aberta devagar, de forma bem lenta, bem devagar, aos poucos. Então Deus vai se revelando de forma progressiva, por meio dos eventos que aconteceram no Antigo Testamento, por meio dos profetas, por meio das histórias bíblicas que nós lemos, tudo no Antigo Testamento. E se a gente observar algo, meus irmãos, algo importante nesse ponto é que Deus, em sua relação com o ser humano, é Ele sempre quem toma a iniciativa. Na relação, observe que Deus, em sua relação com o ser humano, é sempre Ele quem toma a iniciativa. A não ser que Deus se revele a nós e se mostre aos homens, nós não temos condições de conhecê-lo. Nós não temos condições de conhecê-lo por forma natural. Tudo que sabemos sobre Deus
foi nos revelado por Ele mesmo. E agora, então, o autor de Hebreus está falando. Ele nos falou sim de muitas maneiras. Ele está falando assim para esses irmãos que estavam lá. Ele nos falou sim de muitas maneiras. Ele se revelou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Tudo aquilo que nós temos nas Escrituras, sim, é palavra de Deus. É aquilo que nós conseguimos enxergar. Deus se manifestando, falando conosco. Mas agora, Ele nos falou pelo Filho. Veja o verso 1, ele diz, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja que o autor de Hebreus está apontando para Jesus, que Ele é Deus, que Jesus é Deus, e que em Cristo está toda a revelação de Deus que nós precisamos. Então, meus irmãos, o ápice da revelação de Deus é Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando nós olhamos para o verso 3, no Hebreus, ele diz, ó Filho, o que é resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Então veja, meus irmãos, que o ápice da revelação de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E se nós olharmos, se pararmos agora e olharmos para a vida de Jesus, se você lê o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus, enquanto Ele andou aqui nessa terra, nós podemos perceber que Ele mesmo se via dessa forma. Ele mesmo se via como alguém que estava revelando o Pai. Se você trazer à sua memória João 14, um dos textos mais conhecidos, um dos discípulos chega para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala, mas eu já estou com vocês há quanto tempo? Em João 14, no verso 6, pergunta para Jesus, como é que nós podemos ir até Jesus? Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Senhor Jesus, Ele se via como aquele que revela o próprio Deus e como aquele que revela a vontade de Deus para a humanidade. O próprio Senhor Jesus se enxergava dessa forma, mas o próprio Senhor Jesus também se enxergava como um profeta. Se nós olharmos em Mateus capítulo 13, Verso 57 diz, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. O Senhor Jesus está falando sobre Ele mesmo. Então o Senhor Jesus, em vários textos das Escrituras, Ele se via como um profeta que foi enviado da parte de Deus. Mas se nós percebemos também, meus irmãos, as pessoas ali no Novo Testamento, enquanto Jesus esteve nessa terra, as pessoas também esperavam pela vinda de um profeta. Quando elas ouviam Jesus, elas reconheciam, quando elas ouviam Jesus pregando, ensinando, no João capítulo 14, diz, olha, Senhor, vejo que tu és profeta, disse a mulher samaritana, quer dizer, no João capítulo 4, desculpa, no verso 19, e a mulher samaritana diz, olha, Senhor, vejo que tu és profeta, disse a mulher samaritana ao perceber que Jesus conhecia detalhes íntimos de sua vida. Mas o ponto, meus irmãos, é que existia uma profecia sobre a vida de Cristo Jesus, que Ele viria como um profeta. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 18. Acompanhe comigo. O texto da palavra de Deus diz assim, o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A eles vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus. Em Horebe, no dia que o povo estava reunido, vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos.
Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então veja, o ponto, meus irmãos, de Jesus ser um profeta era assim um cumprimento da profecia sobre a vida de Cristo. Olha em Atos agora, em Atos capítulo 3, verso 22. Abra em Atos capítulo 3, verso 22. E nós vamos ver nesse texto o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está ali se dirigindo, pregando, ensinando a palavra do Senhor. E ele diz: porque Moisés disse que o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão. Em tudo o que lhes disser, quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Então percebe, meus irmãos, que existia uma profecia em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 18, sobre que Deus levantaria um profeta, e esse profeta, as pessoas deveriam ouvir a sua mensagem, as pessoas precisavam dar ouvido à sua mensagem, porque aqueles que não dessem ouvido à mensagem deles, seriam exterminados do meio do povo. Então o apóstolo Pedro está agora pregando e ensinando, e apontando, dizendo: olha, está vendo esse que vocês crucificaram, esse que vocês mataram na cruz do Calvário, esse era o profeta. Esse é aquele que Moisés disse que deveria vir e se cumpriu. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar de um ponto importante aqui. Um ponto importante é que o ministério profético que Jesus cumpriu foi semelhante aos outros profetas, no fato dele ter sido enviado por Deus. Veja, Jesus declarou destruição, Jesus pronunciou julgamento, a mensagem de Jesus era uma mensagem chamada ao arrependimento, Jesus prevê o futuro e Jesus diz sobre o futuro, mas existe uma diferença significativa e importante de Jesus para outros profetas como Moisés. Jesus veio da própria presença de Deus, ele é autoexistente, ele é Deus eterno, e nele nós não encontramos pecado. Então Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso então Jesus, ele é o profeta perfeito que não tem pecado e que revela a Deus a nós. Por isso então João, em capítulo 1, no verso 18, diz: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, a quem o revelou. Então veja que o apóstolo João, assim como o autor de Hebreus, mostra que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E Jesus então, ele é a representação plena e definitiva de Deus. E essa então é a revelação superior, maior, do que foi dada por meio de Moisés. Então, da mesma forma como os profetas também falam, Cristo fala, mas ele fala como revelação final. Cristo fala como revelação final. E Cristo, então, como profeta, ele revela a vontade de Deus, e ele revela aquilo que Deus quer, e ele é a própria vontade de Deus. Veja em João capítulo 17, verso 8, olha o que Jesus diz sobre ele mesmo: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, e reconheceram que saí de ti,
e creram que tu me enviaste. Então, meus irmãos, o catecismo menor de Westminster, ele explica que Cristo, ele executa o ofício de profeta ao nos revelar, por meio de sua palavra e do Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação e nos transmite a palavra de Deus. Então veja, Jesus, ele cumpre o seu ofício como profeta ao transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa salvação. Então ele é a própria vontade de Deus. Joel Beeker, no seu livro Teologia Puritana, ele coloca da seguinte maneira, que Cristo em seu ofício de profeta transmite e possibilita todo conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Então Cristo, com seu ofício de profeta, ele transmite, ele possibilita todo o conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Eu sei que está parecendo está muito teológico o que nós estamos falando, muitas coisas, mas nós vamos chegar a algumas partes práticas para nós. Mas é importante esse ponto para nós entendermos a função de Cristo e como ele cumpriu, e como ele foi mediador entre nós e Deus. John Flavel, um pastor puritano, ele coloca que Cristo é a origem e a fonte de toda aquela luz que nos guia à salvação. Então Jesus, como profeta, ele veio revelar a vontade de Deus e proclamar a salvação, dizendo, eu sou o profeta que fui prometido, agora se cumpriu as Escrituras na minha vida, e agora em Cristo nós temos a origem e a fonte de toda a luz que nós necessitamos para a nossa salvação. Então, se alguém deseja querer conhecer a Deus, ela precisa conhecer a Cristo em primeiro lugar. Não existe conhecimento de Deus fora de Cristo, e não existe conhecimento de Deus fora das Escrituras. Joel Beeker, ele afirma assim que, ao contrário de Moisés, que recebeu revelações em momentos específicos, Cristo possuía todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento e da verdade. E mais do que qualquer profeta, antes dele, ele podia falar infalivelmente e com autoridade acerca da mente de Deus. Olha que maravilha, meus irmãos. Moisés, ele recebeu revelações em momentos específicos. Mas Cristo possuía todos os tesouros da sabedoria, todo o conhecimento da verdade. E não é isso que nós vemos, meus irmãos, quando nós percebemos pessoas buscando por profetas. Elas querem o quê? Elas querem que aquele profeta, que aquele homem, revele algo da parte de Deus para a vida delas. Enquanto as Escrituras aponta que Cristo é maior do que Moisés, e nele nós temos tudo que nós necessitamos. Por isso, então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, outrora o Senhor falou pelos profetas, sim, o Senhor se revelou pelos profetas, mas agora o Senhor nos falou pelo Filho, pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Por isso, então, nós não necessitamos de outros profetas, nós não necessitamos de profetadas, nós não necessitamos de revelações novas, nós necessitamos de Cristo Jesus, o profeta maior, porque ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Elias, ele é maior do que qualquer homem que nós necessitamos. Por isso, meus irmãos, a necessidade de nós entendermos a função de Cristo. Se você deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa de Cristo Jesus. E você precisa da palavra que Cristo transmitiu a nós. Mas, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para nós ainda. Então, nesse sentido, Cristo, ele é o verdadeiro mediador do conhecimento de Deus.
Ele é o verdadeiro mediador do conhecimento de Deus, o verdadeiro e o perfeito mediador do conhecimento do nosso Deus. Cristo, como profeta, ele cumpre o seu ofício de revelar Deus à humanidade e transmitir a sua palavra, sendo a própria palavra encarnada que necessitamos. O Senhor, ele é a própria palavra que nós necessitamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, meus irmãos, veja que como Deus revela toda a sua vontade e todo o seu propósito por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, o mundo e as pessoas, elas sofrem do conhecimento, da falta do conhecimento de Deus. E a forma que o mundo e as pessoas podem conhecer a Deus é por meio de Cristo. Cristo revelou a Deus e toda a vontade de Deus para o homem. A forma e a maneira que as pessoas podem conhecer a Deus é por meio de Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos inventar nada para as pessoas para que elas venham conhecer a Deus. Não, nós precisamos apenas pregar a Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. E se você deseja que Deus fale com você, você precisa dos 66 livros das Sagradas Escrituras. Você precisa disso aqui. Essa é a revelação de Deus. Essa é a profecia que você precisa. Você não precisa. Você precisa de uma igreja bíblica, saudável, que pregue as Escrituras de forma fiel e que aponte para Cristo Jesus. Porque o mundo, ele falta com conhecimento de Deus, porque muitas vezes nós, o povo evangélico, nós não estamos cumprindo a nossa missão profética. E essa missão profética não é que nós vamos receber algo novo da parte de Deus. Essa missão profética é porque nós estamos debaixo do ofício de Cristo e pregando a Cristo e todo o conselho de Deus. Então, meus irmãos, Cristo cumpre o seu papel e a sua função como mediador entre nós e Deus, porque Ele revelou a vontade de Deus. Então, nós precisamos dele, de Cristo Jesus, porque sem Cristo Jesus, você não pode ser salvo. Porque a única forma que uma pessoa pode ter o verdadeiro conhecimento de Deus é por meio de Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado. E Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Essa é a única forma. Não existe outra forma, meus irmãos. Você não precisa ter sonhos e visões para falar da vontade de Deus para as pessoas. Você precisa pregar a Cristo, o profeta, o verdadeiro profeta. Por isso que o autor de Hebreus diz, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então você não precisa ficar correndo atrás de profetas para receber revelações. Porque a maior revelação que você precisa conhecer é o Senhor Jesus Cristo.
A maior revelação que você precisa conhecer é o Senhor Jesus Cristo. E essa revelação, meus irmãos, ela é inesgotável. Ela é uma fonte inesgotável, a qual nós vamos passar a eternidade conhecendo. O ofício de profeta de Cristo Jesus não se deu apenas nesses 3 anos, ainda vai dar na eternidade, porque nós temos que passar a eternidade para conhecer a Deus, pela dimensão, pelo tamanho do nosso Deus. Ele vai revelar a Deus para nós. Então nós precisamos viver eternamente com Cristo, para continuar crescendo no conhecimento de Cristo. Por isso, eu julgo, meus irmãos, se você não se contenta em ouvir uma mensagem sobre Cristo Jesus, você precisa rever se você de fato conhece a Cristo. Porque você precisa, todos os dias, se encantar com Cristo Jesus. Todos os dias você precisa se admirar com o Senhor Jesus. Porque todos os dias Ele se revela para nós e Ele deseja se mostrar para nós por meio da Sua palavra, porque Ele continua falando por meio da Sua palavra. Como o autor de Hebreus diz, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, Cristo fez o universo, então o Deus se revelou por meio de Cristo, então nele nós devemos ter plena satisfação. Mas, meus irmãos, nós, como povo de Deus, nós estamos unidos a Cristo. Pela fé nele, nós estamos unidos a Ele. Então, nós somos suboficiais. Cristo, oficial. Profeta, sacerdote e rei. Nós, suboficiais. O que eu quero dizer com isso? É que nós, como povo de Deus, nós devemos cumprir o nosso ofício profético. E nós cumprimos esse ofício profético submisso à revelação de Deus que está em Sua palavra. O ponto para ficar claro que nós temos a força profética, que nós não temos na realidade a força profética, a mesma que Jesus, a mesma que os apóstolos, a mesma que os profetas do passado, que quando apresentaram a vontade de Deus aos seus contemporâneos, de forma normativa, quando eles falavam, era a palavra de Deus. Não, nós não temos esse poder profético, mas nós cumprimos o nosso ofício de profético quando falamos a palavra de Deus, em nome de Deus, com a autoridade de Deus. Quando nós nos submetemos a ela, e nós não precisamos, meus irmãos, nos submeter a outros profetas especiais. Pessoa nenhuma precisa vir aqui e orar em nós e nos ordenar. Nós não estamos debaixo de nenhum profeta, nós estamos debaixo do único profeta, que é o Senhor Jesus Cristo, morto, crucificado, ressuscitado e que nos ordena a pregar o Evangelho. Então, como profetas, como povo de Deus, como suboficiais de Deus, de Cristo Jesus, nós devemos ensinar tudo o que Deus falou através do Filho nos últimos tempos. Veja que Jesus diz, antes de subir aos céus, em Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20, Ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, se você está unido a Cristo, pela fé nele, você deve cumprir a sua missão profética de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa ensinar a palavra de Deus. E aqui eu quero começar
bem devagar, falar para cada um de nós. E primeiramente eu quero começar com os homens. Você, homem, você precisa cumprir o seu ofício profético no seu lar, de ensinar a sua casa na palavra de Deus. Porque isso é uma ordem do nosso Senhor Jesus. E você precisa cumprir isso, você precisa ensinar, você precisa pastorear sua esposa, você precisa pastorear os seus filhos, você precisa discipular os seus filhos na palavra do Senhor, você precisa cumprir esse ofício de Deus. Porque se nós estamos debaixo de Cristo Jesus, nós precisamos proclamar a revelação de Cristo Jesus. Então você precisa, homem, tomar a postura a qual Deus lhe deu, de ser o líder da casa e de ser o primeiro a orar. Meus irmãos, homens, com todo amor e com todo carinho, as mulheres estão sobrecarregadas, porque os homens, muitos homens, não puxam o seu lar para a oração e para o ensino. E nas Escrituras, Deus chama os homens, nós, homens, precisamos tomar uma posição e ter uma voz profética. O nosso compromisso é com as Escrituras. E você precisa disso. Você precisa se arrepender da omissão de não discipular os seus filhos e de não cuidar da sua esposa. De forma bíblica, você precisa discipular a sua família. E faça isso. Porque o Senhor Jesus nos ordena a cumprir a grande comissão dele de forma profética. Nós não temos compromisso de ensinar os nossos filhos a serem bons profissionais e perderem a alma deles. O nosso compromisso, em primeiro lugar, com os nossos filhos, é eles serem salvos pela fé em Cristo Jesus. É nós ensinarmos o que Jesus diz: olha, portanto, vocês devem ir, vocês devem fazer discípulos de todas as nações, vocês devem começar na casa de vocês. Então, cumpram esse ofício de forma profética. Eu não estou dizendo que você não deve encorajar os seus filhos a terem uma boa profissão e orientá-los, não, mas esse é o segundo plano. O primeiro plano é discipular. E se você, homem, não faz isso, você deve se arrepender. Você está em pecado, você está pecando contra o Senhor. Você deve se colocar diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor, porque se você não faz isso, você está pecando contra o Senhor. A sua dívida é com o Senhor. Sua esposa pode estar cansada, mas quando o justo juiz voltar, você vai ser cobrado. Mulheres, vocês precisam cumprir com o ofício profético. Ensinar a palavra por onde vocês andam, na sua casa também. Apoiar trabalho, pregando o Evangelho. Cumpram o ofício de vocês, mulheres, profético, debaixo da palavra do Senhor, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas do nosso Senhor Jesus. Filhos, vocês devem assumir a sua posição também, de cumprir a missão de forma profética, debaixo da revelação de Deus, cumprindo a grande comissão, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos orientou. Igreja, nós, povo de Deus, nós somos uma voz profética. Nós não somos uma voz ideológica. Nós não somos uma voz ideológica, nós somos uma voz profética. E quando a igreja perde a voz profética, a igreja é a voz profética do Estado. Nós somos aqueles que apontamos o dedo e pregamos contra o pecado. O julgamento de Deus está próximo, o Senhor Jesus Cristo está vindo. Nós não devemos nos desviar daquilo que o Senhor nos chamou, de tomar a palavra de Deus, a santa revelação de Deus. E nós temos o único compromisso é com as Escrituras, porque
o Senhor nos falou e continua nos falando. Então, quando nós temos ideologias, quando nós defendemos Bolsonaro, quando nós defendemos Lula com unhas e dentes, perdemos isso e colocamos em primeiro lugar, nós assumimos um papel ideológico que não é nosso. O nosso papel é com as Escrituras, e o Evangelho não cabe em direita e nem esquerda, o Evangelho é acima da esquerda. Então nós temos uma voz profética, por isso que homens e mulheres na história da igreja são perseguidos, porque não se acovardam, não se aproximam de lado de outro. E aqui eu não estou querendo dizer sobre votos, aqui eu estou falando que o nosso compromisso em primeiro lugar é com o Filho, é com o Senhor Jesus Cristo, maior do que qualquer ideologia política. Porque quando nós assumimos uma ideologia política para nós perdemos a nossa voz profética. Porque nós estamos aqui para anunciar as boas novas. Nós estamos aqui para chamar as pessoas ao arrependimento. E nós estamos aqui para dizer que sim, o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai julgar o mundo, e aqueles que não estiverem com Cristo Jesus serão condenados eternamente. Então, o nosso compromisso é para além de ideologias políticas. Então, meus irmãos, nós, como povo de Deus, nosso compromisso é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que revelou todo o verdadeiro conhecimento de Deus. Tudo o que você precisa conhecer de Deus está em Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou e está vivo. E todo o nosso compromisso que nós devemos ter é com o nosso Senhor Jesus e com a sua palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por sua graça, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo. O Senhor, ó Deus, derramou sobre nós salvação, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor olhou para nós que estávamos perdidos em trevas e enviou seu Filho Jesus, que tem todo o conhecimento de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que revelou a vontade de Deus. Ó Deus, que tudo que nós ouvimos possa gerar nos nossos corações frutos dignos de arrependimento, para trazer glória ao seu nome, ó Deus. Não trazer glória a homens, mas somente ao Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus, te pedindo que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor, ó Deus, esteja sobre nós, que o Senhor esteja, ó Deus, nos conduzindo, ó Pai, para que possamos, ó Deus, de fato, ter um compromisso com a verdade, com as Escrituras. Ó Deus, que nada venha sobrepor, Pai, a sua palavra em nossos corações e na tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor, ó Deus, nos dê ímpeto, ó Deus, de proclamarmos o teu evangelho, Senhor Deus, a toda criatura, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu Filho Jesus Cristo, que padeceu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos no Senhor confiar e através de Cristo Jesus conhecer a Deus e sermos reconciliados com Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revista de toda autoridade, ousadia e poder, Senhor Deus, para a glória de Deus Pai, ó Deus. É o que eu oro e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.